Bom dia, meus podjuristas, tudo bem? Então, meu nome é Lohane e juntamente com meu parceiro Raimundo, estamos iniciando mais uma edição sucesso do nosso podcast. Bom dia, Raimundo! Bom dia, Lohane. Bom dia a você que nos ouve. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, em nosso bate-papo, temos a presença do nosso querido e ilustre mestre Rafael Freire. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia especialmente a essa equipe que tem produzido aí um trabalho maravilhoso de informação sobre a proteção de dados. Exatamente, pessoal. O professor Rafael Freire está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, professor. E que é professor universitário, advogado, administrador, doutorando em Direito na Universidade de Lisboa, mestre em Direito também pela Universidade de Lisboa, em Portugal, especialista em Direito Público, especialista em Ciência de Dados, autor de diversas obras jurídicas e, dentre elas, a autodeterminação informativa e a privacidade na sociedade da informação, que foi e é o nosso objeto de estudo para o tema que vamos tratar hoje. Professor Rafael, mais uma vez seja muito bem-vindo a esse nosso bate-papo de hoje. E para iniciarmos, queremos saber qual análise o senhor faz sobre a proteção de dados e o direito do consumidor e como esses dois temas se correlacionam. Olá, Raimundo, obrigado pela sua pergunta, muito pertinente. E a correlação é total, o direito do consumidor e a proteção de dados, eles vão caminhar juntos nessa tarefa árdua de adequação do Brasil, né, à proteção de dados, para que tenhamos uma proteção realmente benéfica a todos. E nessa relação de consumo, todos que estão ali na cadeia de fornecimento, todos os fornecedores, eles, além de colherem dados rotineiramente, eles praticam ações de marketing, de publicidade a todo momento. Então isso envolve os nossos dados pessoais. Eles precisam do nosso consentimento e não podem continuar com ações ostensivas que desrespeitam a nossa vontade enquanto titular dos nossos dados. E a própria LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fez questão de fazer essa correlação. Lá diz que um dos fundamentos, né, da proteção de dados pessoais é justamente a defesa do consumidor. E isso tá logo no início da Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 2º. E se você quiser um pouco mais a fundo na lei, no artigo 18, você, fazendo a leitura do parágrafo 8º, você vai ver que essa correlação também existe em relação aos órgãos de defesa do consumidor, pois é direito do titular de proteção de dados poder fazer qualquer tipo de requisição ou reclamação, não só à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como também aos órgãos de defesa do consumidor. Professor Rafael, para você, com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, o que muda em relação ao consumo? Quais as medidas que as empresas devem tomar a partir de agora e quais as sanções que essas podem e, em caso de descumprimento, devem sofrer? As empresas, a partir de agora, precisam se adequar à legislação para que tenham um nível de adequação que respeite a privacidade, né, a autodeterminação informativa dos seus clientes e que possa, em algum incidente ou qualquer situação em que for requerida pelo consumidor ou pela Agência Nacional de Proteção de Dados, ela esteja preparada para responder e mostrar que ela realmente está de acordo com a lei, seguindo todos os parâmetros ali exigidos. E as sanções, elas podem ser de uma simples advertência até sanções mais duras, como multas milionárias ou até suspensão e encerramento da atividade. Então realmente é algo muito sério. As empresas tiveram aí 2 anos, né, para adequar, mais de 2 anos, né, 3 anos para fazer essa adequação da lei
no sentido de não ter punições, porque a lei já tinha entrado em vigor antes, mas as punições dessa lei passaram a vigorar só recentemente, né? Então elas tiveram muito tempo para se adequar, mas a realidade é que a maioria ainda não está adequada. E o que muda na relação do consumo? Muda justamente porque a LGPD ela traz ao consumidor a chamada autodeterminação informativa. Então, o consumidor ele passa a ter o controle dos seus próprios dados. Ele tem o direito de exigir que a empresa informe de maneira clara, transparente, como aqueles dados estão sendo utilizados. Isso vai ter uma repercussão também muito grande nas ações de marketing e publicidade, como eu falei agora há pouco. Porque nessas ações, da forma como tem sido, ostensiva, sem respeito à nossa autodeterminação informativa, ou seja, os e-mails, as mensagens, os telefonemas que você recebe sem querer recebê-los e você pede para não recebê-los, continua te importunando, tudo isso aí pode ter uma repercussão e pode gerar as punições. Então, a relação é muito grande e as consequências são também muito grandes, que daria para a gente discutir aqui em uma aula aí, muito grande, de bastante tempo. O senhor, que foi um dos primeiros na Bahia a falar sobre dados, acredita que a LGPD terá eficácia? Porque, veja bem, professor, acredito que se faz necessária uma precisão em algoritmos na hora de identificar os modos de consumo. O vazamento de dados nas compras de cada consumidor, as interações em redes sociais e uma personalização do que o consumidor realmente quer acontece constantemente. Então, de que modo a LGPD não vira um desafio a ser combatido? A eficácia da Lei Geral de Proteção de Dados, Raimundo, depende muito de como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados irá se comportar. Essa Autoridade Nacional, a ANPD, é responsável pela fiscalização, por receber as denúncias, por fazer com que os processos administrativos corram, respeitando a ampla defesa, o contraditório, e também é responsável pela aplicação das penalidades. Então, até o momento, ela está em fase de estruturação. Ela ainda não está completamente ativa. Mas, se tiver realmente uma atuação condigna com a lei, eu creio que a eficácia não será um dos nossos problemas, não. Isso depende muito também do próprio consumidor, da educação, da conscientização do consumidor, para que ele, não só consumidor, o cidadão em geral, porque essas questões de proteção de dados não se resumem à relação de consumo, Então o cidadão em geral, ele tendo consciência da importância de proteger os seus dados, fazendo as denúncias necessárias, a coisa começa a acontecer e fluir naturalmente. Qual órgão é responsável para fiscalizar e regular a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados? Como eu acabei falando nas outras perguntas, Lohane, o órgão responsável para fiscalizar e aplicar as penalidades da Lei Geral de Proteção de Dados é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Obviamente que a própria lei ela permitiu que o titular do dado também reclamasse por outras vias, não excluindo a responsabilidade da autoridade nacional, obviamente, mas ele também pode se socorrer dos organismos de defesa do consumidor. E quanto aos dados dos consumidores coletados por empresas anteriormente à vigência da lei? Esses dados, professor, podem ser usados livremente por essas empresas? Veja bem, Raimundo, algumas pessoas entendem que o que passou, passou, Mas eu não encaro assim, não. Obviamente, em relação a lesões, a incidentes, aos danos em geral, passou, Não tem o que fazer. Mas, se é dado que foi coletado anteriormente, continua naquele banco de dados da empresa, a partir de agora ela tem que se adequar. Ela tem que cumprir os regramentos da LGPD, passar pelos processos necessários,
sobretudo de consentimento, de informação, de política de privacidade, política de dados, enfim, para que esteja aí uma adequação à nova lei, certo? Porque se vier a ocorrer algum incidente agora, a lei já está em vigor, então ele vai ser responsabilizado, mesmo que esse dado tenha sido coletado anteriormente. Professor, e para encerrar o nosso podcast de hoje, peço ao senhor, e que será de grande valia, que deixe sua mensagem, dica, conselhos para os nossos ouvintes quanto à Lei Geral de Proteção de Dados, tratamento de dados e consumo. Meu conselho é sempre o mesmo. O cidadão ele precisa se conscientizar de que a proteção de dados, o direito à autodeterminação informativa, que é o direito de controlar os seus dados, tem a ver com sua privacidade, tem a ver com sua intimidade, tem a ver com sua honra, com seu nome, com a sua sexualidade, com as suas convicções políticas, filosóficas, religiosas, enfim, tem a ver com toda a sua personalidade. Então isso é muito sério. A gente precisa encarar isso da maneira que ela realmente é, com a seriedade que ela realmente tem, para que a gente não possa permitir que os agentes aí de tratamento dos dados pessoais façam o que bem entender com esses dados, porque os dados eles criam nossos perfis e falam muito mais sobre as nossas vidas do que nós mesmos podemos imaginar. Então isso é muito importante. O dado ele é considerado o novo petróleo, é de um valor imensurável. Então a dica que eu dou é realmente de conscientização, que o cidadão passe a realmente encarar com a importância que o tema tem. Professor Rafael, os nossos sinceros agradecimentos. Foi muito proveitoso aprender com o senhor e com o seu livro. Muito obrigada. Obrigado a todos, obrigado a toda a equipe, obrigado aí a Raimundo e Lohane que conduziram essa entrevista, obrigado a Lucas que está aqui nos bastidores fazendo a produção dessa entrevista. E parabéns aí a toda a rede UniFTC por esse projeto muito importante que, como eu disse, a questão da proteção de dados, hoje no momento, a conscientização do cidadão é um dos pontos fundamentais. E vocês estão fazendo justamente isso nesse momento. Muito obrigado, estou sempre à disposição e um grande abraço a todos. Obrigado, professor, mais uma vez. Saiba que sua presença ao nosso bate-papo ajudou bastante na fluência do tema. Esperamos ter contribuído para difundir um pouco mais sobre a LGPD entre nossos fiéis ouvintes. Tema tão importante para a vida contemporânea de todos nós. Tchau, tchau a todos e até a próxima. Meus podjuristas, o meu muito obrigada. Até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.